Imagine um menino do sertão, nascido em uma casa simples, sem eletricidade, sem recursos, em meio a uma terra castigada pela seca. Agora imagine que esse menino cresceu e construiu um império do varejo, revolucionando a moda no Brasil. Essa é a história de Nevaldo Rocha, o visionário por trás da Riachuelo e do Grupo Guararapes. Mas o que a Segunda Guerra Mundial tem a ver com isso? Fique até o final deste vídeo, porque essa história vai te surpreender. Vindo de uma família simples e humilde, Nevaldo Rocha de Oliveira nasceu em 1928 no sítio São Mateus, em Caraúbas, no estado do Rio Grande do Norte. Filho de uma família descendente de antigos comerciantes e líderes locais, ele cresceu em um ambiente onde o trabalho e a religiosidade eram valores inegociáveis. Desde pequeno, aprendeu que a vida no sertão não perdoava os fracos. Mas Nevaldo não queria se limitar ao destino comum da região. Ele queria algo mais e iria perseguir esse objetivo durante toda a sua vida. Quando era apenas um menino sonhador, com 12 anos de idade, Nevaldo Rocha abandonou a escola e embarcou em um caminhão rumo a Natal, capital do Rio Grande do Norte, carregando nada além de sonhos e determinação. E foi aí que a guerra entrou em sua história. Nos anos 40, Natal era um ponto estratégico fundamental para os aliados na Segunda Guerra Mundial. A base aérea de Panamering Field era chamada de Trampolim da Vitória e era frequentada por soldados americanos militares brasileiros. Foi nesse cenário que o jovem Nevaldo conseguiu seu primeiro emprego, em uma relojoaria de um comerciante judeu. Ele observava tudo, aprendia rápido e teve uma ideia brilhante. Percebendo que os soldados precisavam de relógios e acessórios, ele começou a vender diretamente para esses militares. O tino comercial já se mostrava forte. Nevaldo não apenas sobreviveu à guerra, ele usou a guerra para crescer. Em pouco tempo, comprou a relojoaria do seu antigo patrão. Mas esse era só o começo. A guerra foi o trampolim da vida de Nevaldo Rocha. Com milhares de consumidores na cidade, ávidos por comprar mais e pagar em dólar, Nevaldo aproveitou aquele cenário para fazer dinheiro. Foi assim que ele conseguiu, por meio de muito trabalho e talento comercial, juntar recursos durante a guerra para iniciar os projetos mais ambiciosos de sua vida. Passada a Segunda Guerra, a vida das pessoas foi aos poucos se normalizando. Nos anos 50, ao lado do irmão Newton, Nevaldo Rocha abriu sua primeira loja de roupas em Natal, chamada A Capital. Mas logo ele percebeu que apenas revender não era suficiente. Ele queria produzir suas próprias roupas. Em 1956, nascia oficialmente o Grupo Guararapes, em Recife. Era um passo ousado, pois o setor têxtil brasileiro ainda era tímido. Mas Nevaldo já enxergava longe. Em 1979, o Grupo Guararapes comprou a Riachuelo e a Wallens, transformando o negócio em um gigante do varejo têxtil. Mas o que diferenciava Nevaldo de seus concorrentes? A resposta: ele não queria apenas vender roupas. Ele queria controlar toda a cadeia de produção. Enquanto outras redes dependiam de fornecedores, a Riachuelo passou a produzir suas próprias peças, garantindo preços mais baixos e maior controle de qualidade. Nos anos 80, a marca Pool
criada pelo grupo, virou um fenômeno, chegando até a patrocinar Ayrton Senna no início de sua carreira. Lembrá-los que se não fosse ele, talvez, o Ayrton não estaria onde ele está hoje, porque teria que ter uma visão muito futurista de quem era o Ayrton Senna. E em que momento você olhou para ele e falou assim, esse cara vai crescer na vida? Eu agradeço a Deus todos os dias essa loucura que eu cometi do alto dos meus 20 anos, talvez não tivesse cometido agora, porque foi na época, foi destinar praticamente a metade da verba de propaganda anual da recém-criada e pequenininha Jeans Pool, né, para uma ação só, de um cara extremamente talentoso. Seu pai brigou com você, todo mundo era contra. Imagina, a metade da verba tendo para patrocinar esse Zé Ruela, esse magrelo do tal do Ayrton, não é isso? Não, mas a sorte é um ingrediente necessário, né? Necessário em toda a carreira, em toda a trajetória, e a sorte nos ajudou. Essa e o Ayrton... aqui, né? Essa época praticamente, não é verdade? Exatamente, é. Foi aqui meu irmão, é óbvio, isso aqui foi em 83. Silverstone, em 83. Agora, A expansão não parou. O grupo investiu em centros de distribuição, shoppings, financeiras e até mesmo em cultura, com os teatros Riachuelo. Hoje, são mais de 300 lojas, uma produção diária de quase 200 mil peças. Então, meu avô nasceu numa família muito pobre no interior do Rio Grande do Norte, numa cidadezinha chamada Caraúbas, que hoje tem 20 mil habitantes. E quando ele tinha 12 anos de idade, ele decidiu que não queria aquele futuro para ele, que ele queria tentar um futuro diferente. E aí ele fugiu de casa sozinho, foi até a capital, foi até Natal, e ele tinha o sonho de conseguir um emprego. E aí quando ele chegou na capital, ele pensou, bom, se tem uma pessoa que vai conseguir me ajudar, é o governador. O governador é a pessoa mais poderosa do estado, então eu vou pedir um emprego pro governador. Então ele foi pra frente da sede do governo. Aí você imagina um garoto de 12 anos chegando ali e pedindo para falar com o governador, falando que queria um emprego. E aí os guardas ali se solidarizaram, ele conseguiu essa audiência e começou a trabalhar com um comerciante chamado Seu Moisés na época. Isso era a Segunda Guerra Mundial e os americanos tinham uma base militar em Natal. Então tinha muito soldado americano ali na cidade na época. Aí ele começou a vender tudo que podia para os soldados americanos, né? Vendia bugiganga, engraxava sapato, fazia o que dava. E aí um belo dia ele recebeu uma remessa de camisas sociais masculinas e conseguiu vender todas no mesmo dia. Aí ele falou, opa, acho que tem um mercado aqui. E aí com o dinheirinho que ele tinha juntado, ele comprou 2 máquinas de costura e começou a fazer camisas sociais. Isso foi em 1947. Esse foi o início da empresa que talvez alguns de vocês conheçam, chamada Riachuelo. Nevaldo Rocha nunca gostou de entrevistas. Ele preferia trabalhar. Mas em uma das poucas entrevistas que ele concedeu durante sua vida, veja o que ele nos ensinou. Então como é que o senhor veio parar aqui em Natal? Fugido de casa. Fugido? Eu tinha 12 anos. Era no tempo da guerra, muito americano aqui. Eu comecei a botar brilhantina, sabonete, e marrafa, pente, e foi crescendo, até chegar a esse aqui, 40 mil funcionários, né? Acho que em Natal nós temos 9 mil pessoas. E, seu Nevaldo, com essa rotina, hoje o senhor está com 90 anos, mas vem aqui todo dia, fica de olho, dá a volta na fábrica. E o que é que o senhor mais gosta de fazer aqui na fábrica? Marcar presença, né? Eu acho que a presença, o pessoal me veja, é o ponto mais importante. Por isso que eu circulo na fábrica. Hoje o senhor se interessa por moda, o senhor tem um closet enorme com muitos sapatos. Tudo sapato, um só, viu? Um só? Mas aí ele não vai ficar furado? Não. Só tem esse. Só tem esse sapato? Só. Pra quê? Aí se o senhor lhe der um de presente, o senhor não vai aceitar? Eu tenho que jogar esse fora, né? Papai era muito sábio. A gente brigava era um pão para 2. Então a gente brigava muito na hora de partir esse pão no meio. Esse maior para um lado, maior para o outro. Aí papai resolveu da seguinte maneira: pegue um pão, um parte e o outro escolhe. Quer dizer, quem parte não escolhe. Um parte, o outro escolhe. E assim era 2 pães para quatro meninos, famintos, né?
muito apetite. Aí o papai resolveu assim, não parte da escola. Isso tem muito a ver com a criação do nosso protocolo familiar, que hoje, com muita alegria, lhes apresento. O protocolo familiar nada mais é do que uma lista de regras simples de convivência com o objetivo de manter a família unida e perpetuar a empresa. Sim, porque não existe maneira mais fácil de abalar uma empresa do que um conflito familiar. Por sermos uma família empresária, temos uma grande responsabilidade para gerarmos empregos e tocarmos diretamente a vida de muitas famílias. Por trás de um emprego existe uma pessoa e por trás de uma pessoa existem sonhos e expectativas. Como acolher tantas pessoas, tantos sonhos e tantas expectativas debaixo de uma mesma liderança? Acredito que a resposta seja unidos a um propósito e liderando o exemplo. Da seca do sertão ao calor da Segunda Guerra Mundial, Nevaldo Rocha viu chances onde outros viram obstáculos. E foi esse olhar que fez da Riachuelo um império do varejo no Brasil. Nevaldo morreu em 17 de junho de 2020, deixando um grande legado para a história do empreendedorismo brasileiro e deixando sua marca na história de muitas famílias. Acordamos hoje com um nó na garganta, um vazio no peito e um aperto no coração. Perdemos nosso grande líder e exemplo. Faltam palavras para dizer tudo o que seu Nevaldo representa para nós. A família Riachuelo, que ele tanto amava e se orgulhava. Da infância humilde no sertão do Rio Grande do Norte até hoje, seu Nevaldo foi um exemplo e inspiração para todos que tiveram a oportunidade de cruzar o seu caminho. Aprendemos com ele que valores simples movem o mundo. Honestidade, simplicidade, foco, transparência e meritocracia. Para nós, fica a saudade da convivência diária e a responsabilidade de continuar seu exemplo de vida e liderança, sempre pautado na simplicidade, na honestidade e na transparência. Obrigado, seu Nevaldo. Obrigado por tanto. Sua trajetória continuará nos inspirando todos os dias. Gostou dessa história? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa de uma dose de inspiração. Fique com Deus e até o próximo vídeo.